Finalmente, hein? Chegamos aqui pro tão esperado feedback. E aí, quando você chegar, eu vou falar para você, ó, você tá indo bem, a massagem tá tranquila, então pode continuar assim. Acabou, hein? Tchau. Valeu. Tô te zoando. Ah. Bom, vamos lá, Thomas. Tem muitas coisas que são importantes para a gente conversar e refletir por aqui dentro dessa jornada. Deixa eu só ajeitar melhor aqui. Como você viu, quando a gente vai dar o primeiro feedback, de fato, eu tento perceber qual é a história que a massagem conta da pessoa, né? Eu imagino que você deva ter escutado de algumas pessoas, né, que são suas amigas, seus amigos por aí. E a ideia é que você tenha realmente um norte para o que falta, ou não é o que falta, tá? É para aquilo que você precisa caminhar e colocar a sua consciência, que é a sua atenção, né? Primeira coisa, eu vou falar um pouco só da técnica e aí te falar um pouco o que ela representa dentro da gente, né? A primeira coisa é que eu tento perceber como são as mãos da pessoa, né? Então, se as mãos são mais quentes, se elas são mais frias, porque isso traz um pouco da característica energética, de fato, que a pessoa traz. E aí, você tem uma mão bem yang, né? Que seria uma mão quente, e que ela tem uma ação, essa mão mais quente, ela traz um certo aconchego, ela traz um certo conforto para a musculatura, para a pele, ela é mais confortável, por isso ela acaba atingindo um relaxamento mais corporal das pessoas, isso só pela característica, tá? Se a mão fosse fria, ia trazer outras coisas, e a mão fria também não é ruim, tá? São só apenas características que são importantes da gente perceber, tá? E usar isso a nosso favor, tá? A minha visão sobre massoterapia e massagem é que existe uma individualidade do ser humano que é única, e aí não tem a massagem certa, a forma certa ou a mão certa para receber e fazer massagem de fato. Você tem que descobrir quem você é no meio disso tudo para que a massagem seja mais aprimorada, tá? Bom, porém, mesmo que sua mão é muito yang, e talvez seja por isso que eu acabei deixando você caminhar muito mais tempo aí sozinho, sem um parâmetro, porque de fato um dos pontos que eu gostaria de trazer de fato para você, que é algo que eu vejo que é bem importante de você trabalhar, é que você não deve depender da palavra ou do incentivo de qualquer outra pessoa para você se desenvolver na vida, tá? Isso tem muito a ver com todo o processo que eu vou te explicar, dentro do que eu vejo que é o seu caminho para a massagem, ou que a massagem pode ser o caminho da sua vida. Então, não espere o feedback da vida ou de qualquer outra coisa do tipo, porque de fato ele pode nunca vir, né? No seu caso veio, eu tô aqui gravando para você depois de um tempo curto, sabe, né? Mas tem uma ideia por trás disso, porque você precisa encontrar o seu próprio feedback dentro de você, né? Muito legal eu falar aqui da técnica e das coisas, mas você vai perceber que isso não é só quanto a técnica, mas eu também sei a importância que é escutar de uma pessoa como nós estamos indo, tá? Mas eu espero muito de você. Esse é um grande problema também, tá? Eu vejo dentro de você um potencial muito forte como terapeuta. Já falei que esse feedback ele pode e deve ser guardado para si mesmo como uma forma de olhar para dentro de você como particular, mas você tem um caminho que pode ser como terapeuta, se você escolher isso de fato, onde você vai conseguir tocar muito o coração das pessoas. Não é muito mais
o corpo e a ideia. Você tem a capacidade de se desenvolver como terapeuta, de fato, na massoterapia ou em qualquer outra terapia, alguém que pode chegar até o coração de uma pessoa, tocar ele de alguma forma, seja com uma palavra ou seja com uma terapia, e deixar ali um ponto de esperança. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, e eu acredito que você tem esse grande potencial, só que para você chegar nesse ponto, tem algumas coisas que você vai precisar lapidar e que vão estar ligadas a você mesmo, tá? Vai estar ligada ao quanto você vai ser capaz de se autoconhecer, de se desenvolver dentro de quem você é na vida e entender quem é você de fato. Tá? O que sou eu e o que não sou eu. Né? Bom, a partir daí, isso acontece porque a sua mão, apesar dela ter essa característica yang, ela tem um toque muito feminino. Tem uma expressão muito feminina no seu toque. E isso é algo que é muito importante para um homem no meio dessa sociedade. Porque trazendo a energia feminina que a gente carrega para nosso dia a dia e para as coisas, é o que pode transformar o ser humano. Espero que você entenda isso de fato. Quando você coloca esse toque, o seu toque mais como algo feminino, quer dizer que você tem uma grande sensibilidade para as coisas. E isso não é motivo de chacota, não é um motivo de algo que vai fazer você menos homem, na verdade o contrário. É isso que define o real valor da masculinidade do ser humano, é a capacidade que ele tem de sentir e de ter sensibilidade para as coisas. E você tem essa sensibilidade muito aflorada, como algo que é intrínseco de você mesmo. Você é capaz de sentir, você é capaz de se emocionar, você é capaz de perceber as emoções, lidar com elas, e você tem um ponto que é o mais importante, que é, talvez você não tenha tanto medo das suas fragilidades. Isso é uma coisa muito boa para um homem nesse momento de vida, nesse momento de história e no momento onde a sociedade está se reconstruindo. Você não tem muito medo das suas fragilidades ou de aparecer e de parecer algo. E a maior parte das pessoas, e principalmente homens, vão estar com medo de ser frágil, medo de ser fraco, entende? Então, é bem importante que você reconheça isso de fato. Porém, apesar de você ter essa sensibilidade mais aflorada, ela ainda não é desenvolvida para você utilizar ela como você quiser. Ela não é desenvolvida de uma forma consciente. E esse vai ser o seu trabalho. Desenvolver de forma consciente. Quando eu estou falando de forma consciente, é o seguinte, por exemplo, eu tenho a capacidade, às vezes eu sinto que uma pessoa não está bem, ou eu sinto que existe um clima ruim, eu sinto que aquela pessoa precisava de uma palavra e de repente eu falei algo que ajudou a vida dela, né? Algo que você nem sabia, mas tocou a pessoa de fato. É uma habilidade que ela vem conforme a nossa formação existe, mas quando eu falo de usar conscientemente, é você saber que isso está acontecendo. É você começar a olhar para cada ser humano e para cada pessoa e entender que ele está precisando de algo que você pode chegar lá e dar. Então, é você usar uma ferramenta a seu favor, não depender muito somente da habilidade inata que a gente vai desenvolvendo durante a nossa criação da vida. Não? O seu toque, ele tinha bastante firmeza, bastante força na maior parte das vezes, bastante firmeza em alguns momentos, mas tinha horas que isso oscilava demais. E aí isso mostra o quanto existe uma luta de você contra você mesmo, com a sua segurança e contra a sua insegurança. Por muitas vezes, quando você se apondera de quem você é de fato, você nem pensa sobre o que está certo e o que está errado. A um determinado ponto isso traz uma posse de segurança. Só que parece que às vezes vem uma turbulência que você não sabe de onde vem ou como ela chega, que te coloca dentro
de um grande abismo de insegurança. Então, essa é uma das primeiras partes da luta que você vai ter que travar com você mesmo. A luta onde você vai ter que batalhar para conseguir, de fato, entender quem você é no meio disso tudo. A segurança está ligada a quem você é. O que você está fazendo, de fato. Por que você está mexendo com uma pessoa? O que você quer fazer quando você toca ela, de fato? Esses são os pontos de reflexão por aí. Porque na sua massagem, eu percebi que você desenvolveu já uma forma própria de executá-la. Nesse momento do curso, isso é uma coisa muito nova para a maior parte das pessoas. Você faz a massagem já com a sua essência. Isso é algo que as pessoas vão desenvolver mais para o final do curso. Isso mostra o quanto você está gostando de aplicar a massagem, das experiências que você está fazendo. Você está colocando você na massagem. Esse é o segredo para o curso inteiro, tá? Porém, todavia, entretanto, como você coloca você, suas problemáticas também aparecem e vão juntas dentro desse caminho, entende? Então, um dos pontos importantes é que ainda falta precisão nos pontos. Então, falta você achar o ponto certo, o caminho certo. E talvez essa precisão, que é você acertar o ponto correto, principalmente entre as escápulas, principalmente por baixo da escápula ou entre os processos espinhosos, a precisão tem a ver com a ideia de, por exemplo, eu conseguir não deixar as turbulências da mente entrar naquele momento dentro do meu corpo ou dentro da minha mente enquanto você está fazendo massagem, entendeu? Então, isso é algo que é importante de você colocar. Deixa eu ver outro ponto que eu coloquei aqui, tá? A precisão, ela tem a ver com isso. Quando você está chegando no ponto certo, o sentimento errado entra e aí você não consegue chegar no ponto que você deveria dentro daquela manobra e daquela técnica, tá? Desculpa eu estar falando muito disso e talvez ser até um pouco mais exigente, mas é porque eu vejo que você pode ser uma pessoa muito diferenciada nesse processo, mas não se sinta assim, porque é mais difícil você lidar com as coisas boas que você faz para as pessoas do que com as coisas ruins. Quando você se identificar com o elogio de alguém, você perde a capacidade de expressar a sua essência mais verdadeira e sua massagem agora começa a caminhar de uma forma a que você receba apenas reconhecimento, que você busque apenas reconhecimento pela pessoa, pela paciente. E isso é uma grande armadilha para a gente, porque aí a gente deixa de expressar quem nós somos de verdade. Nós vamos nos perdendo atrás de reconhecimento. Então tome cuidado com os elogios que você recebe, não com as críticas. As críticas você consegue lidar. Agora é mais difícil lidar com o elogio, porque nós precisamos trabalhar muito contra o orgulho nesse ponto de terapias. Principalmente para as pessoas que vão ter essa sensibilidade como você. Você vai alcançar lugares nas pessoas que geralmente as outras não alcançam. E aí você precisa lidar com isso. Lidar com o orgulho ao receber os elogios que vão te fazer ou que vão te dizer. Então, esse é um ponto muito crucial para a masculinidade hoje e tem a ver com masculinidade. A masculinidade, ela precisa ser reconstruída. E aí, já te dando um toque nesse sentido, que caminho você pode começar a seguir, a estudar ou a procurar para que você comece um trabalho de autoconhecimento, que essa é a sua necessidade a partir de agora. Procure revalorizar a sua própria masculinidade nesse processo. Esse é o trabalho que vai permitir você descobrir quem você é no meio desse mundo e o que é que você está fazendo, qual é o seu ofício de fato dentro desse processo. Por quê? Essa oscilação entre segurança e insegurança, ela faz com que você encontre segurança dentro de você no lugar errado. A impressão que eu tive da sua massagem é que quando você se sente seguro para se entregar naquilo, é como se você acreditasse que aquela técnica ela já está pronta e ela ainda não está. Na verdade, para ser sincero, a nossa técnica nunca vai estar pronta.
Quando a gente acredita que a nossa massagem ela está pronta, eu fechei as portas da minha própria evolução, eu fechei as portas do meu próprio aprendizado. Então, nossa massagem ela nunca vai estar pronta. Observe isso, porque isso é algo muito importante aí dentro para você, né? Bom, falta ainda um pouco de conexão entre uma manobra e outra, entre você começar um movimento e só terminar ele quando você parar sobre a massagem. Começa como uma onda e termina como uma onda. É sobre isso, quando não deixar que nenhuma coisa venha te interromper, seja um sentimento, ou seja um pensamento, ou seja uma autocobrança. Por isso eu falo para você, talvez você vai ter que entrar dentro de você mesmo cada vez mais. Por quê? Porque o que eu acho agora, tá? Depois de ter falado tudo isso, eu acredito que você precisa desenvolver profundidade no seu toque, no seu tato. Você precisa aprofundar dentro das emoções para você conseguir chegar mais profundamente dentro do coração de uma pessoa. Só que para você fazer isso, você tem que fazer isso com você mesmo. Você precisa aprofundar-se dentro de você mesmo. Sair um pouco da superficialidade do que você acredita que você é e entrar mais dentro do seu coração. Olhar para suas tretas, olhar para os seus sentimentos, olhar para suas emoções sem medo e poder encontrar a sua própria fragilidade, porque a sua fragilidade é que é a chave para a sua própria segurança. Não é fugir dela, é estar junto com ela, é você fazer as pazes com o que é você de fato, o que é aquilo que você acredita que é fraqueza. Nossas fraquezas não são fraquezas. Nossas fraquezas são a nossa maior força dentro desse processo. Agora, qual o caminho para você fugir da superficialidade? Autoconhecimento. Ninguém foge disso. Então você precisa se empenhar em se autoconhecer. E para o homem, principalmente nessa época, é importante conhecer suas fragilidades e o que está trazendo, o movimento que está acontecendo, que está trazendo essas fragilidades, é o movimento de reconstrução da nossa própria masculinidade, que vai ter muito a ver com uma medicina ou uma forma de autoconhecimento que tem uma simbologia ligada com o sol. O sol, ele é uma das representações mais fortes do masculino dentro da área de autoconhecimento. Por quê? Porque ele é o yang da coisa, ele é a criação de tudo, é a execução da criação. Só que o sol está no espaço, que é um grande útero. Já falei isso em aulas para vocês. Ele está dentro do feminino. Ele não é aquele que vai destruir o feminino. E é muito difícil o sol na posição que ele ocupa, porque é ele que doa a vida para todo esse planeta. Então, o caminho da masculinidade hoje é ser um doador. É em quem você chegar próximo, você tentar entregar um pouco de luz, um pouco de calor, que é afeto de fato, e um pouco de visão para aquela pessoa e esperança. É isso que representa o sol. Só que ele, no momento que qualquer homem se atreve a tentar expressar esse autoconhecimento, quando ele acha que ele é o sol e que ele está conseguindo ser o sol, ele deixa de ser. Esse é o trabalho que eu, com orgulho, que todo homem hoje em dia vai ter que travar, toda a masculinidade, e por isso vai acabar refletindo no trabalho de um terapeuta e de um terapeuta como a gente. Quando você acreditar que você está sendo o sol ou que você está próximo daquilo que é o ideal, você começa a deixar de ser. Então é uma linha extremamente tênue, uma linha muito tênue entre você conseguir expressar seu coração, você atingir o coração das pessoas, você receber um feedback daquilo e aí você se perder no meio desse mesmo caminho. É loucura, mas basicamente é assim que funciona. E essa é a jornada que eu acredito que você vai trilhar, e que a massagem pode ser um ponto de autoconhecimento para você, mas você não se limite a isso, porque isso vai se expressar em todas as formas de vida, de profissão ou de coisas da nossa vida. Por isso,
A primeira ideia que eu quero que você tenha é: busque autoconhecimento. Na internet, conhecimento, sei lá, livros, o que você achar que é importante para você nesse sentido. Porque você pode ser uma pessoa que vai fazer o diferencial na vida de milhões de outras pessoas. No sentido de, por exemplo, eu ajudar alguém através de uma palavra e aquela pessoa se sentir movimentada, se transformar na vida. Mas você pode viver na superficialidade das coisas também. Não há nada de errado nisso. O que vai determinar é até onde você quer ir com isso. Até onde você quer ir na sua vida. Você quer viver uma vida muito boa. Dá para viver uma vida muito boa sem se aprofundar dentro de si mesmo e nas pessoas. Você já é um grande profissional nesse sentido. Mas você quer realmente fazer a diferença na vida de um ser humano? Aí você precisa entrar dentro desse processo, tá? Tecnicamente, quanto a aperto, essas coisas, eu já vejo um caminho muito bom que praticar vai resolver a maior parte dos problemas da precisão, por exemplo, mas a ideia dá para mim, tá? Não é para todos os alunos, às vezes, que eu vou trazer feedbacks mais intensos ou mais para dentro desse processo, mas é que você precisa entender o tato de uma forma diferente. E porque você tem um potencial muito forte, mas o potencial, ele é um indicativo e todo mundo tem potencial. Agora, o que eu estou falando para você é que se você começar a olhar para esse ponto, você vai não somente aparecer mais e se destacar mais quanto à sua profissão, não quanto às outras pessoas, porque as outras pessoas não devem ser um comparativo. Aliás, o sentimento que destrói a psicologia do homem hoje é a competitividade. E ela deve ser eliminada da nossa estrutura psicológica. A competitividade e a competição é aquilo que destrói o coração do homem quando ele quer se expressar muito como um sol, quando ele quer ajudar as pessoas. Então isso já é algo que é importante de você limar qualquer coisa que exista dentro de você que tenha esse tipo de sentimento. Mas se você olhar, se você caminhar para dentro de você, talvez você comece a viver experiências de vida que você nunca viveria em outro lugar, tá? Utilize a massagem para isso. Comece a ver isso na hora que você acorda, na hora que você conversa com seus familiares, na hora que você conversa com a sua companheira, em qualquer lugar. Olhe e seja um massoterapeuta. Mesmo que você não vá seguir a profissão, porque quando você entrar em outra profissão, você vai ser de fato aquilo. O trabalho, para quem oficia, para quem é terapeuta de fato, ele nunca dorme. Você vai encarar isso na vida. Isso não vai dormir. Isso não vai se apaziguar. Seja o que você quiser ser, mas seja de verdade. Então olhe para esses pontos, porque ele talvez vai fazer você viver coisas que você nem imagina, né? E sempre que você precisar de ajuda ou qualquer coisa para conversar, eu vou estar sempre aqui para poder conversar. Talvez outro feedback demore demais, mas não tem problema. Troca uma ideia, chega, senta, a gente conversa sobre massagem, sobre qualquer outra coisa da vida, porque é bem importante que existam momentos onde a gente possa conversar sobre esses pontos e esses aspectos, tá? Mas, quanto à questão do curso mesmo, você está indo muito bem. Suas massagens, elas são sempre boas, as pessoas elogiam bastante, mas sabe que isso não é o importante, mas elas te elogiam bastante. Você tem um bom comprometimento na hora dos atendimentos, e isso para o curso é ótimo, mas você entende, para mim o curso não importa, tá ligado? Porque o que importa mesmo é como isso vai tocar em você, como você vai sair daqui e vai mudar a vida das pessoas, ou como você vai mudar a sua própria vida. É isso que me importa de fato. Então olhe para dentro dessa forma, com muito carinho, reflita sobre esses pontos e comece essa sua jornada dentro de você. Veja o autoconhecimento e a massagem em tudo que você faz. Eu tenho certeza que você vai começar a realmente experimentar uma vida completamente diferente. Acho que é isso que eu pude me lembrar.
peguei todas as minhas anotações e vi, mas continue nesse caminho, manda bala, vai fundo, porque você está se desenvolvendo muito bem no nosso curso. Grande abraço.